Cara, mas a parada é a seguinte, o Corinthians está apostando muito mais fora de campo do que dentro de campo. Trouxe o Marcelo Paz, que é um cara que fez um grande trabalho no Fortaleza, é um cara que estava por trás aí, está por trás ainda da formação das ligas, é um executivo com experiência, veio para substituir o Fabinho Soldado. Não dá para se enganar só com a chegada do Marcelo Paz, ele não vai fazer milagre, cara. É que ele só contratou ele porque ele não vai pro bid, né, Fernandinho? Então deu para contratar o Marcelo Paz porque não precisa entrar no bid agora. Ele vai ter um trabalho como teve o Soldado ano passado. O Soldado contratou meio time aí, contratou 11 jogadores e não pagou, né? Agora, essa é a dificuldade que ele vai ter que trabalhar no Corinthians. Vai ter que contratar, buscar atletas que não gerem gastos para o clube, porque a situação não mudou. O Corinthians conseguiu salvar os transferban em função do título que ganhou da Copa do Brasil, mas a situação para ir buscar jogadores continua a mesma. O Corinthians não tem dinheiro em caixa para fazer uma contratação. E com a dificuldade ainda de tudo que aconteceu ano passado, ou seja, o Corinthians contratou e não pagou ninguém. Quem é que vai vender para o Corinthians para parcelar ou para deixar para receber depois? Ninguém vai fazer esse tipo de negócio com o Corinthians novamente. O Marcelo Paz, ele foi contratado mais para fazer essa gestão de crise que está clara que o Corinthians tem que fazer, ou por conhecimento de futebol para trazer jogadores e ter esse estudo de mercado? O que eu sempre ouvi nos bastidores do Corinthians é que ele viria para ser um presidente do CT. Ele não vem para ser um executivo de futebol. Como se fosse um CNPJ separado. O Osmar Stabile cuidando do associativo e o Paz cuidando do CT. Quanto à contratação, vai delegar para o pessoal do departamento de scouting. A ideia inicial era ele ter um ex-jogador junto a ele no departamento para questões de vestiário. Falou-se no nome do Júlio César, ex-goleiro que atualmente está no Red Bull Bragantino. Então, é esse tipo de reformulação que o Corinthians vai ter que fazer no departamento. Não vejo o Paz sendo o cara do campo e bola, mas sendo o cara da planilha, dos números, das dívidas e afins. Cara, mas é isso que o Corinthians precisa. Eu acredito que sim. Nada contra o Marcelo, que eu acho um cara fenomenal, já mostrou que ele é eficiente pelo que fez no Flamengo. É diferente você tocar o barco no Fortaleza e tocar o barco no Corinthians, cara. Eu acredito que seja importante a figura do Marcelo Paz com relação a isso. Mas parece que o mais importante até esse momento era, com a saída do Fabinho, trazer alguém para de repente instalar esse chicote. Agora, a grande questão e a grande dúvida da maioria das pessoas é se ele vai ter autonomia para fazer o que deve ser feito, né? Porque a gente sabe que dentro do Corinthians as situações são bem complicadas, é bem complexa. Mas se ele tiver essa autonomia, pode ter certeza que ele é um excelente profissional capaz para poder resolver algumas questões dentro do clube. O que ele precisa ter de autonomia para resolver que não tem? Poder falar o que ele quer, tomada de decisões, né? Que ele seja o cara que vai decidir as situações, né? Vou fazer isso, vai ser desse jeito aqui e pronto, acabou, porque a gente sabe que o Corinthians é difícil. O Rosinei, o Fabinho Soldado era contra a demissão do Antônio Oliveira, o Fabinho Soldado era contra a demissão do Ramon Dias e naqueles momentos a presidência prevaleceu na decisão. Então acho que o Paz tem que ter esse tipo de autonomia. Me diz aí o que mudou nesses meses. Ô Fernandinho, eu acho que com a chegada do Paz? Na direção do Corinthians. Na presidência, teve a troca de presidente em maio, que entra o Osmar Stabile, e desde então você não teve nenhuma troca de treinador, por exemplo. E agora você tem a troca do Fabinho Soldado pelo Marcelo Paz, que são perfis totalmente antagônicos. Mas deixa eu te falar uma coisa também. O Marcelo, se eu não me falha a memória, quando ele pega o Fortaleza, estava na segunda divisão. Na C. Então, você imagina a dificuldade que ele tinha para contratar lá no Fortaleza na Série C. Então, assim... o tipo de adversário que... Eu acho que um grande acerto dele foi escolher o Vojvoda e manter o Vojvoda, que veio da C. Não, ele trouxe o Ceni primeiro, né? Foi o Ceni que fez esse trabalho todo de subir com o Fortaleza, de contratar. Então, assim, a dificuldade que ele tinha no Fortaleza com relação a recurso também para ir para o mercado era enorme. E ele, dentro do perfil, da característica do time naquele momento, disputando Série C, depois Série B, e chegando à Série A e indo para uma Libertadores... Então, assim, ele passou por esse caminho com toda a dificuldade que o Fortaleza vivia naquele momento também. Mas só desculpa, ô Veloso, só que lá ele tinha a caneta na mão. Ele que decidia, ele que tomava as decisões. É isso que eu falo com relação a ele aqui. Também, exatamente, é isso que ele precisa para fazer aqui no Corinthians. Vai ter.
Lá no Fortaleza, até é importante destacar, ele não era executivo de futebol, ele era CEO. Não, ele começou como diretor como de futebol, vice de futebol. Virou presidente e depois virou CEO. Ele era que é a vice de transformação futebol. administrativa que teve o Fortaleza. Ele era vice de futebol na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi subindo e ele sai do Fortaleza sendo a voz absoluta de todas as decisões, até porque o papel hierárquico dele definia isso. É porque ele foi para a Liga, ele foi, não sei se é da Forte Futebol, da LFU, da Liga Forte União. É. Inclusive, o Corinthians contou com um adiantamento da LFU para pagar parte dessas dívidas que tinha em andamento sobre Garro, Rojas, e a presença do Marcelo Paz foi fundamental nas negociações também. Como o Rosinei está falando, no Corinthians ele vai ter uma posição diferente e é importante que as velhas figuras da política do clube, incluindo o presidente Osmar Stabile, deem liberdade para ele trabalhar. Pois é, essa é a dúvida. O Corinthians, nesse momento de desespero, todo mundo é bonzinho. Todo mundo é tranquilo, todo mundo... a partir do momento que aconteceram os títulos, se livrou de um mal enorme que era o transfer ban. Aí não é hora de os caras começarem a pôr a asinha de fora, falar vai ser do meu jeito, porque o grande problema no Corinthians, ao longo da história, com raras exceções, é muita gente achar que sabia o que estava fazendo. E a história e os números têm mostrado que a maioria das pessoas não sabiam o que estavam fazendo no Corinthians. Aprenderam com esses erros ou não? Mas todo o futebol é assim, né, Fernandinho? Quando a coisa tá ruim, ninguém quer se expor. Agora, quando a coisa melhora, vem os títulos, todo mundo quer dar entrevista, todo mundo quer aparecer. O futebol é assim, os clubes são assim, né? Mas eu acho que o Stabile está fazendo uma administração, assim, muito tranquila, sem exagero, sem holofote, está procurando colocar o trem nos trilhos novamente. A dificuldade é imensa que ele pegou, né? A herança que ele pegou, com dívida, transfer ban, falta de receita, falta de recurso. Eu acho que o Corinthians tem que ir para o mercado. A primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é tentar negociar esses jogadores que tiveram destaque nesse ano passado, que são jogadores da base. O próprio Yuri Alberto, né, que não é da base, mas que teve um destaque, está na hora também de ir embora. Breno Bidon, que foi um menino muito valorizado. O Yuri Alberto só vai no meio do ano, né, para a Itália. Ele está lá nesse momento para tirar o passaporte italiano dele, deve retornar aí nos próximos dias. Tendência é que seja negociado em julho, e aí em julho o Corinthians perde Memphis com o fim do contrato e Yuri potencialmente vendido, né? O que a gente tem que valorizar também, o que o Osmar Stabile está fazendo, é porque ele luta contra um descrédito de quem ocupa a cadeira de presidente enorme. Sim, muito grande. Ano passado. Ele está pagando uma conta que, de repente, em parte talvez seja dele, porque ele está na política do Corinthians há mais de 30 anos. Concorreu à eleição inúmeras vezes. Quando vinha o segundo turno, ele sempre se aliava a um lado. E dessa vez ele conseguiu ter a caneta na mão, caiu no colo dele. Ele tem uma parcela de responsabilidade por tudo que aconteceu no Corinthians, porque, afinal de contas, direto ou indiretamente, ele colaborou para o estado de coisas, para as pessoas que comandaram o Corinthians nesse tempo todo. Afinal de contas, ele era oposição e depois, no segundo turno, virava situação. Enfim, faz parte da política, coisa que eu não gosto, mas faz parte da política do clube. Mas agora ele merece um certo crédito, porque está enfrentando essa barreira de desconfiança enorme, de impeachment de presidente, de suspeita de verbas mal gastas, de apropriação de dinheiro indevido, polícia na parada, Ministério Público, muita coisa, contratos que surgem do nada, lesivos para o Corinthians, como essa renegociação da Caixa, enfim. Tem que se dar um crédito também para o presidente do Corinthians, que ele chegou lá para apagar incêndio, como disse o Veloso, está apagando.